Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Ítalo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. E você que já é inscrito, dá o teu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, deste canal e de tudo que acontece aqui, meus amores. E hoje nós vamos falar de 5 perfumes para quem acha que gosta da nota de cedro. Pois é. O cedro, uma das madeiras mais interessantes da perfumaria no quesito madeira adocicada. Vocês acreditam que existe madeira adocicada? Pois é. E o cedro é uma dessas madeiras adocicadas que eu vou falar pra vocês. Vocês estão curiosos para saber um pouquinho mais sobre a história do cedro, sobre quais são os 5 perfumes de cedro que eu vou trazer pra vocês? Então, roda a vinheta e vamos começar. Existem, gente, na perfumaria vários tipos de cedro, desde o cedro do Líbano, que é conhecido como cedro Libani, o cedro Atlas, o cedro do Texas, o cedro, enfim, o cedro azul, tem vários tipos de cedro. Mas o fato comum dentre esses cedros é que o cedro é uma madeira, ele é da espécie das plantas, das árvores coníferas, né? Então ele nasce em regiões meridionais das árvores coníferas, então ele nasce em regiões meridionais, próximas à umidade do oceano, então ele gosta de regiões desse tipo e que tenham uma certa tendência a serem áridas, o solo mais árido. Então você vai encontrar cedro em várias partes do mundo, mas em regiões que tenham essas características mais específicas. O que há em comum entre todas as madeiras de cedro, desde o libanense, ao cedro Atlas, ao cedro do Texas ou ao cedro azul, é que o cedro é uma nota de madeira que é adocicada. Diferente de muitas outras madeiras, o cedro tem um toque adocicado. Muitas pessoas que são leigas em perfumaria, que acham que existem perfumes doces para mulheres e perfumes amadeirados para homens, elas acham que toda madeira é masculina, né? E não sabem essas pessoas que existem inúmeras, dezenas de famílias olfativas, tanto para homens quanto para mulheres. E tem determinadas famílias que são compartilháveis, né? Não existe só doce e só amadeirado, e isso não significa nada. Mas para doutrinar uma pessoa que é leiga em perfumaria e que não quer saber, né, no universo que vivemos hoje, que no Brasil é até perigoso falar em ciência, quem dirá em perfumaria, né? Hoje em dia, já que a Terra é plana, né? Imagine falar sobre uma madeira que é doce, né? Então isso daí para os leigos, né? Fica complicado de explicar. Mas o cedro, sim, ele é uma madeira que é usada há milênios no Oriente, principalmente os cedros Libani, na arquitetura vernacular. A arquitetura vernacular é a arquitetura em que você trabalha com o material da própria região, né? Então você utiliza as pedras, a argila da própria região, a madeira da própria região. Então o cedro libanensis, ele é usado tanto na Turquia, quanto na Síria, quanto na região do Mediterrâneo, do Marrocos, da Argélia, como um material de construção vernacular há milênios. Então você tem o cedro desempenhando essa função. Então você começa a entender que o cedro faz parte da perfumaria há muito mais tempo, porque quando ele era usado nas construções, a madeira de cedro liberava esse cheiro amadeirado, adocicado, típico do cedro, e as pessoas sentiam esse cheiro e começaram a querer utilizar esse cheiro na perfumaria. Para quê? Para que esse cheiro ficasse na pele delas. E ele começou a ser considerado uma madeira sagrada para essas regiões. Tanto é que o cedro, ele se encontra como um ícone, como um símbolo, né, da bandeira do Líbano. Então, assim, a gente tem o cedro não só como uma representação figurativa da cultura oriental, mas como uma figura literal, como um símbolo literal de um país. Então, o cedro é uma madeira muito respeitada pelos libaneses e tida em alta estima. E os cedros, gente, eles têm alta durabilidade, né? Tem cedros que resistem ao tempo por mais de 300 e 400 anos.
E as folhagens do cedro parecem pinturas. É muito linda a árvore de cedro, é muito bonita. E a sua resina, ela foi utilizada também nos processos de mumificação. A resina de cedro, ela era um dos componentes antifúngicos e antibacterianos que era usado na pele no processo de embalsamamento da múmia, das múmias, para que elas não fossem atacadas por fungos e para meio que deixar a pele selada como uma laca, porque as resinas vegetais fazem isso, contra o ataque fúngico. Então, o cedro, além das características aromáticas, ele tem essas propriedades antifúngicas e de conservação. E por ser uma madeira tão sagrada, ela foi usada também na Bíblia na construção do Templo de Salomão, do rei Salomão. Então você tem o cedro em toda a história da religião cristã e das religiões orientais. E o cedro é uma nota muito importante na perfumaria, né? Tanto masculina quanto feminina. Infelizmente eu não tenho mais o perfume feminino icônico da introdução do cedro na perfumaria feminina, que é o Feminité du Bois, da Shiseido. Mas a gente tem uma opção nacional que foi relançada pela Natura, que é o Shiraz. Se você não conhece, o Shiraz é uma inspiração tanto do Dolce Vita da Dior, que também é uma inspiração do Feminité du Bois, da Shiseido, sobre direção criativa de Christophe Sheldrake e de Serge Lutens, quando ele ainda não tinha a própria marca, Serge Lutens, mas ele já trabalhava no Palácio Royal da Shiseido em Paris. Lá dos anos 90, o cedro começou a ser introduzido na perfumaria feminina como nota base, nota proeminente. Por quê? Porque tem essa nuance adocicada que deixa o cedro meio que ambíguo entre sexo, entre gênero. Então, se você procura cedro feminino, tem o Shiraz e tem na perfumaria designer internacional tanto o Feminité du Bois quanto o Dolce Vita da Dior. O Dolce Vita tá dificílimo de achar, o Feminité du Bois pior ainda. Então, assim, aposta no Shiraz que vai valer mais a pena. E os 5 perfumes que eu separei aqui com cedro, eles são 4 masculinos e 1 feminino. Eu vou mostrar primeiro os masculinos e por último o feminino. O primeiro deles é um perfume que eu particularmente não gosto, mas ele tem um cedro muito bem trabalhado, que é o Sauvage da Dior. Não há o que se contestar, o ambroxan dele é legal, ele tem cheiro de sabão em pó, mas ele tem uma nota de cedro amadeirado no fundo, bem trabalhada. Então é isso que eu tenho pra falar do Sauvage. Gente, é assim que eu falo Sauvage, acabou. Outro perfume que tem bastante cedro, mas que foi um flop, infelizmente, e que eu queria que ele não fosse tão flopado, é um perfume tão bom, é o Eros Flame, da Versace. Gente, esse perfume tem um cedro, tem uma pimenta, é um perfume tão bom. Nossa, já tá na metade aqui em casa, eu nem usei. Mas enfim, acho que foi a Chuchu, né? Chuchu, porque a gente não Evaporou, a gente não usa esse perfume. Não, você não usa, não. Nem você. Evaporou. Ai, procura-se uma usadora de Eros, né? Uma usuária. De vez em quando eu uso o Eros. Aí, gente, o Eros Flame, ele flopou. O Eros tradicional é um sucesso. Eu não entendo porque o Eros Flame flopou. Não é por causa da questão da nota de pimenta, porque a pimenta tem em vários perfumes masculinos e ela é super desejada no universo masculino, a nota de pimenta. Mas o Eros Flame, ele simplesmente flopou, ninguém fala, ninguém... E ele tem um cedro tão bacana, tão gostoso, eu acho que, assim, vale a pena você sentir, você provar o Eros Flame de mente aberta, sem ouvir os comentários alheios. Ir provando, ir vendo a evolução dele na pele, e ir notando como ele se comporta. Porque na minha pele ele se comporta muito bem, é um perfume que eu tenho até dificuldade de usar em um dia mais quente, por ele ser tão intenso, tá? Então, assim, o cheiro de cedro dele é um cedro mais adocicado mesmo, como a família Eros. E eu gosto muito dele, ele tem uma fixação maravilhosa. Ele tem um cedro muito proeminente junto com a pimenta. Outro perfume que eu acho chiquérrimo, que eu já falei dele, é esse perfume aqui, ó. O Terre d'Hermès. O Terre d'Hermès é o luxo, a sofisticação, o poder, a riqueza. E, além de tudo, ele é
maravilhoso no quesito cedro. Ele tem um cedro muito bom, muito bom. Assim, tudo da Hermès tem uma qualidade peculiar pelo fato de ter perfumistas in the house, né? Não são contratos que elas fecham com a IFF, com a Firmenich ou com a Givaudan, por exemplo. Não, 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 não. Eles contratam o perfumista, pagam o perfumista para ser um perfumista exclusivo da casa. São poucas casas que tem isso. O que eu conheço de perfumaria designer é só a Hermès, a Chanel e a Dior. Então, assim, Jean Claude Lenat foi durante quase 30 anos perfumista exclusivo in the house da Hermès. Não que ele não pudesse fazer os trabalhos, ele fazia. Mas pra Hermès ele produzia só pra Hermès, tá? Então, assim, ele tinha tempo de criar, ele tinha uma liberdade criativa muito grande. Quando ele fez Ter, quando ele fez a linha Eau de Merveille que eu tenho aqui, então assim, ele produziu com todo o seu amor. E o cedro que tem aqui é um cedro de altíssima qualidade. Eu adoro esse perfume. Uso pouco, porque eu morro de dó de gastar esse perfume, gente. Morro, porque nenhum contratipo é parecido com ele o suficiente. Não há. E o cedro dele é um cedro mais seco. Uma faceta mais seca, junto com a laranja, com o vetiver, com o ambroxan que ele tem aqui. Então é um perfume muito interessante de se provar. E você tirar da sua cabeça que é um caminhão de laranja podre. O próximo perfume, que é o penúltimo, é um perfume da Yves Saint Laurent que eu amo, gente. Eu adoro esse perfume. É o La Nuit de l'Homme. Eu uso pouquíssimo esse perfume também. Até porque a minha versão é a versão vintage dele. E eu uso pouco, porque eu sei que eu não vou achar essa versão. E se eu achar, eu vou achar ela a mais de R$ 1.000. Então, eu não uso muito. Gente, esse perfume ele abre com cardamomo, o que já é muito interessante. Porque o cardamomo é uma especiaria. Mas só que a característica do cardamomo é ser uma especiaria fria. Ela tem um aspecto gelado. Então ele parece uma bebida on the rocks, sabe? Com gelo, com pedrinhas de gelo. E quando ele começa a evoluir, ele vem com essa especiaria e ele faz isso aqui, ele desce. E ele desce justamente pro cedro. E quando você começa a sentir, ele tem algo amadeirado e você diz, nossa, tem algo doce, mas não é baunilha. E nem é nada caramelado, não é açúcar, não é essas coisas bubblegum. E você fica com um perfume masculino, sensual, amadeirado, adocicado, especiado, que não é doce. Olha que coisa incrível. E isso é o que me faz amar o La Nuit de l'Homme como um perfume incrível. Incrível mesmo, assim, eu acho o cheiro de homem fino, sofisticado, sedutor durante a noite, por exemplo. Esse perfume é maravilhoso. E o último é o feminino que eu ia mostrar pra vocês, que já é conhecido, velho de guerra aqui no canal, que é o Poison tradicional. Esse perfume tem cedro também. Só que a quantidade de cedro usada nesse perfume, lá na data do lançamento, em 86, é muito pequena comparada à do Feminine de Bois, comparada do Dolce Vita, da Dior, comparada do Shiraz, da Natura. Ela é pequena. Então o que você percebe de levemente amadeirado aqui no fundo desse perfume é cedro. Então ele tem cedro, mas ele não tem uma explosão de cedro. Então esses eram os 5 perfumes que eu tinha pra falar pra vocês com nota de cedro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima e muito, muito amor.